Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informação exclusiva para você, torcedor corintiano, exclusivo. A proposta da Adidas não é de 1 bilhão e eu vou te falar o valor, é abaixo, eu vou te falar o valor agora nesse blend de informações. Vamos também falar sobre câmeras clandestinas no Corinthians. As primeiras informações dão conta que havia câmeras clandestinas e eu vou te contar tudo isso agora na temperatura certa para você. Quer saber também na temperatura certa o que o nome do irmão de Duílio Monteiro Alves está fazendo no noticiário corintiano, que ele está em negociação, inclusive da Adidas? Vou te contar toda essa história e te explicar isso na temperatura certa. E ainda tem Dorival Júnior promovendo jogadores da base do Corinthians. Tudo isso agora para você, nesse blend de informações. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações lá, falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem informação, tem bomba, hein, no negócio da Adidas, que eu vou te falar no final desse vídeo. Mas agora eu quero começar falando dos jogadores que foram promovidos já pelo técnico Dorival Júnior, né? Só para você entender, para participar, né, dos treinos dessa semana, 4 jogadores das categorias de base do Corinthians foram promovidos. Vamos lá. Quais são eles? O volante Luiz Gustavo, 19 anos, o meia Dieguinho, 17 anos, e os atacantes Guinegão, 18 anos, e Nicolas, de 16 anos, tá? Esses são os jogadores aí que foram promovidos, pelo menos de forma temporária, porque o treinador vai acompanhar de perto, né, o quarteto, e eles, inclusive, podem ser relacionados para o jogo contra o Vitória nesse domingo, porque eles realizaram, né, o treinamento, né, desta quinta-feira, mas vão também participar na sexta, porque normalmente, né, os jovens eles são promovidos assim de forma temporária para preencher ali, né, a ausência de algum jogador, ou então dos titulares que não treinaram, e depois eles voltam para o sub-20, sub-17, enfim. No caso deles, não, eles vão permanecer, tá? Hoje, amanhã, e aí sim, com chances de serem relacionados para o jogo contra o Vitória no próximo domingo, tá? Então esse quarteto aí pode pintar sim, né, no elenco principal do Corinthians. Lembrando que o Bahia é volante, tá? O Dieguinho e o Nicolas jogam pelos lados do campo, que é a grande ausência hoje do Corinthians, né? A grande deficiência desse elenco do Corinthians. E o Guinegão é centroavante. Lembrando que o Yuri Alberto, como eu revelei ontem para vocês com exclusividade, vai ficar 2 meses longe dos gramados. Então, informação também importante para começar esse blend. Deixa o like e vamos seguir falando do Coringão. Câmeras escondidas no Corinthians, né, velho? Não é o programa do Silvio Santos, não é o Ivo Holanda. Câmeras escondidas no Corinthians, e o pior, né? Câmeras clandestinas, tá? Clandestinas. Para você ter uma ideia, essa informação vazou ontem, né? O Corinthians já procurou a Polícia Civil, que foi averiguar aí, né, as irregularidades no sistema, encontrou fiação clandestina lá, e as imagens não estavam sendo transmitidas, né, do espaço, né, onde ficam ali na verdade, o almoxarifado, né, o almoxarifado, que é onde ficam os uniformes ali, não estava transmitindo as imagens dali. Então, assim, é uma situação complicada, né, porque as imagens foram desviadas do almoxarifado. E aí, meu amigo, por que foram desviadas, né? É bom a gente entender que foi identificado que as câmeras, né, da sala de estoque lá dos uniformes não estavam sendo transmitidas para o sistema interno, estavam, né, para outro lugar, né? Enfim, deve ser uma situação externa, né? O clube, então, ele acionou um técnico, tá? E a espécie de sabotagem ao sistema, né, de imagens de segurança foi detectada na sala de uniformes, tá? Então tinha uma fiação estranha lá, até falei isso para você já, essa informação já trouxe no almoço com a Fiel, né? Tem que seguir o fio, o cabo agora, né? Até brinquei lá, mas é isso, é o que realmente, né, está acontecendo, tá? A suspeita, né, da nova gestão, né, de fontes da nova gestão, é que as imagens do almoxarifado poderiam constatar algum tipo de desvio, né, das peças da Nike. O UOL, né, a matéria do UOL no início deste mês, mostrou que o Corinthians recebeu quase 5 milhões da fornecedora do material esportivo, a Nike, sem cadastrar notas fiscais, tá? Então, essa é uma situação complicada. E agora fica aí a questão das câmeras clandestinas, né?
funcionários do clube identificaram que as imagens lá não estavam sendo transmitidas para um dispositivo, transmitidas para um dispositivo externo, tá? E não para a central de câmeras internas do local. Então, você vê, as câmeras não estavam sendo transmitidas para o circuito do clube ali interno, do almoxarifado, onde ficam os uniformes, né? Enfim, era para um outro lugar externo, tá? E agora vai ter tentar se apurar para que lugar externo era esse, tá? A ausência de gravações, você sabe, vai dificultar a fiscalização de eventuais furtos e desvios de materiais esportivos. Que loucura, né, velho? Então o clube já prestou queixa no 24º DP lá na Ponte Rasa, né, zona leste de São Paulo, e a gente vai ter que aguardar agora toda essa situação, né? O Corinthians é incrível esse tipo de notícia ainda hoje, né? Comenta aqui embaixo, câmeras clandestinas, tá? E as câmeras do almoxarifado, né, as câmeras que estavam lá não estavam transmitindo para o sistema interno do clube, estavam indo para um sistema, né, externo. Quer dizer, que no próprio clube ali, ninguém tinha o controle, né, do que rolava ali dos uniformes, das peças, enfim. Agora, alguém de fora está tendo esse controle, né, segundo as primeiras investigações. Esse é o Corinthians, amigo. Deixa o like depois, é isso que eu falo. Às vezes o torcedor fica bravo com quem transmite a informação. Quem prejudica o Corinthians não é do portão para fora, é do portão para dentro. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, vamos falar a verdade do que aconteceu nesse caso aí do Adriano Monteiro Alves, o irmão do Duílio, né, está, por exemplo, envolvido numa negociação da Adidas. Cara, isso aí não é nada disso. Eu vou explicar para vocês na temperatura certa. O torcedor corintiano tem que tomar cuidado nesses 2 meses aí até chegar a eleição, né, da Assembleia Geral dos Sócios, né? Se o Augusto não renunciar antes, vai ter eleição. Então vocês têm que tomar cuidado, porque vão vender várias narrativas para você acreditar em algumas coisas, e aí o clube não vai ter paz nunca, tá? Eu tô aqui falando a verdade, vocês sabem muito bem, né, que eu era muito crítico à gestão do Duílio, mas o que aconteceu foi o seguinte: houve uma reunião ontem que o presidente Osmar Stabile convidou, né, alguns órgãos do clube para falar sobre o contrato da Adidas, tá? Então ele convidou o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, convidou o Conselho Fiscal, convidou todos esses presentes, tá? O Conselho Core, né, de orientação, o Conselho de Marketing, que é aí que entra o Adriano, tá? Eu vou explicar que é o irmão do Duílio. Conselho de Marketing, estava também o Manfred, diretor de Marketing, Vinícius Manfred, enfim, estava o jurídico do Corinthians, todos os órgãos. Por quê? Eles entendem que esse é um assunto, né, importante, e antigamente, com o Augusto, tudo ficava centralizado entre Augusto Melo e o Marcelo Mariano, ou depois entre o Augusto e o Cascone. Eles quiseram chamar todos os órgãos para falar sobre isso, porque eles temem a questão de uma multa da Nike e acabar prejudicando o Corinthians. E aí, né, vendeu-se a narrativa que a RT tinha voltado porque o Osmar Stabile chegou e contratou o irmão do Duílio para trabalhar no clube. Isso não existe, tá? Agora vem a revelação. O irmão do Duílio Monteiro Alves está, né, no conselho de marketing desde o início do mandato do Augusto Melo. Era mais um que estava lá para ouvir falar da questão do contrato. Não foram apresentados números para eles, nada disso, né? Apenas para falar da questão da Adidas, que, né, o Corinthians se vai negociar ou não vai, a questão da multa da Nike, porque poderia ter problemas com a Nike. Então, gente, eu quero que vocês entendam isso, tá? Para vocês não ficarem assustados. O irmão do Duílio Monteiro Alves já está nesse conselho de marketing desde o início da gestão do Augusto Melo. Ninguém contratou o cara e colocou lá agora, beleza? Deixa o like aqui, né? Comente no canal, e eu vou falar agora para vocês da proposta da Adidas ao Corinthians. Comente aqui embaixo, dedo no like. Olha só, informação importante para vocês. A proposta que a Adidas fez para o Corinthians não é de 1 bilhão. Isso é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! É isso mesmo que você viu, né? Todo mundo vendeu a história, que a proposta era de 1 bilhão, né? O Augusto, enfim, né? Isso vazou da diretoria, né, do Augusto Melo, que estava no comando, e eu acabei apurando, tenho minhas fontes também, né, na Nike, na Adidas, enfim, dentro do clube,
e eu acabei apurando que a proposta não é de 1 bilhão, tá? Você pode colocar abaixo aí de 30% do que foi anunciado, né, do que foi falado no período em que o Augusto Melo, né, estava no cargo como presidente do Corinthians. O que tem de verdade, por exemplo, é 100 milhões de luvas. Só que esses 100 milhões de luvas são luvas parceladas e são luvas que fazem parte do contrato da proposta oferecida do valor total do contrato. Então não é que o Corinthians vai receber um valor X e mais 100 milhões de luvas numa premiação, não. Essas luvas seria um adiantamento da Adidas para o Corinthians e seria de forma parcelada. Uma parte esse ano, uma parte no outro ano, outra parte lá no outro ano. Enfim, são luvas parceladas, o Corinthians não receberia na mão esses 100 milhões, tá? Outra coisa, para fazer um cálculo, que aí vai depender também do tempo de contrato, mas, né, pelo que me passaram, aproximadamente 50 milhões de reais por ano, tá? Claro, né, diluindo essas luvas também aí no contrato. Então, aumenta um pouquinho se você for diluir as luvas no contrato, aí vai depender, né, se fechar, por quanto tempo vai fechar. Mas é uma conta que tem que ser feita, que para fechar essa conta tem que ter realmente os anos de contrato que seriam, né, porque agora é uma nova negociação. Mas para deixar bem claro para vocês é isso, tá? Do valor que foi anunciado de 1 bilhão, você pode cravar, e eu estou cravando para vocês, que é menos de 30%, tá? Pode tirar uns 30% aí, brincando, tá? E quando for diluir isso, aí vai dar uns 50 milhões por ano. E claro, se juntar as luvas vai aumentar um pouquinho, precisa só saber, né, realmente em qual período que vai ser paga essas luvas. Lembrando que não está nada fechado, né? O Corinthians ainda vai, né, sentar para conversar com a Adidas, enfim, com a Nike, não tem nada resolvido, mas essa é a informação agora verdadeira para você. Não sei porque eu já desconfiava disso, né, que não era 1 bilhão, e não é mesmo. Por exemplo, de 100 milhões por ano, já estamos caindo para 50 milhões por ano. É claro que se for diluir as luvas aí em alguns anos, vai aumentar um pouco, tá? Mas aproximadamente é isso, até porque não dá para cravar o valor exato, já que é uma negociação que praticamente ainda nem começou agora, né? É tudo do zero, mas já para passar para vocês aí, né, que o valor geral disso tá bem abaixo de 1 bilhão, beleza? Deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações.